Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo domingo eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Nessa série nós estamos considerando nesse momento específico a teologia natural, então a gente vai ter um período de vídeos sobre teologia natural e depois a gente muda de tema, né? Mas por agora a gente está considerando teologia natural e hoje a gente vai falar sobre o conceito de natureza. Eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Teologia natural tem a ver com teologia da natureza. Então, se a gente vai pensar em teologia natural, a gente precisa discutir um pouco sobre o conceito de natureza. O conceito de teologia natural ele se tornou dominante no século XX a partir de uma concepção que é a teologia natural iluminista. Então, no vídeo anterior, nós fizemos uma distinção entre teologia natural transcendente e teologia natural iluminista. A teologia natural iluminista é aquela que entende que a gente pode, a partir de uma razão pública, sem recorrer a pressupostos religiosos ou revelacionais, provar a existência de Deus. Então, o principal objetivo dessa teologia é provar que Deus existe a partir de uma razão pública, a partir de argumentos que possam ser aceitos por qualquer pessoa, independente de sua confissão religiosa ou de sua não confissão. Já a teologia natural transcendente, ela vai partir da compreensão de que Cristo, ele se revelou a nós, que ele é Deus presente, que o evento Cristo, que o Ereignis, né, em alemão, evento, acontecimento, que o Ereignis Cristo, o evento Cristo, é ele que dá significado à própria natureza, já que Cristo, quando ele encarna, ele assume a natureza humana, ele se une à nossa natureza, a natureza do cosmos, e então Cristo encarnado, ele redime o cosmos, né? Então ele redime a criação, ele redime a natureza. E é a partir então desse óculos, da lente do evento que é Cristo, que nós podemos compreender a natureza. Então a gente tem dois conceitos bem diferentes de teologia natural, uma que busca provar a existência de Deus e uma outra que busca ler a natureza a partir da encarnação de Cristo. No iluminismo, na Idade da Razão, a tendência era a concepção de que o significado do termo natureza era autoevidente. Então, qual que é o raciocínio que a gente vai encontrar nas pessoas que adotam a perspectiva da teologia natural iluminista? De que a natureza ela está dada. Por isso que a natureza ela é pública. Né? Diferente da revelação, que é particular e que é concedida a algumas pessoas, a natureza ela seria absoluta, ela seria universal, ela seria única, e ela estaria aí dada a todos. Por isso que a gente poderia provar a existência de Deus por meio da natureza, já que uma prova que procedesse da natureza, ela seria pública, ela seria universal, ela seria dada a todos, já que todos nós temos uma natureza humana e temos acesso à natureza física. No entanto, quando a gente compreende a noção de natureza, a gente vai descobrir que, na verdade, a palavra natureza ela não está definida. A gente não tem uma definição do que é natureza muito clara. Então, quando as teologias naturais de influência iluminista falam de uma natureza pública, universal e autoevidente, isso não é verdade. Porque a gente vai ter, por exemplo, vários discursos sobre uma religião natural, sobre uma religião da natureza, uma religião que se baseie unicamente na razão ou que se baseie unicamente nos fenômenos naturais. Mas quando a gente vai considerar, será que tem mesmo uma definição universal e objetiva de natureza que seja dada a todos de maneira pública? Os autores iluministas, ao buscar um fundamento seguro e universal para o conhecimento, livre de manipulação política ou de influência eclesiástica, eles consideraram a natureza uma fonte potencialmente pura e imaculada de sabedoria natural. E essa noção aqui é baseada na ideia de que nós fazemos uma divisão entre natureza e cultura. Cultura é uma coisa que varia, cada pessoa tem sua cultura, cada pessoa tem sua religião, tem sua opinião política. No entanto, a natureza ela seria algo puro, algo isento de interpretação, algo que já estaria dado por si mesmo como um fato bruto. Essa compreensão, entretanto, ela é muito problemática. Porque nós, seres humanos, nós estamos imersos na cultura e tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós discursamos sobre, já está impregnado de interpretações culturais. Então, mesmo quando a gente fala de natureza, a gente está falando de uma natureza interpretada, uma natureza que não tem como ser desassociada do conjunto de significações que a cultura constrói sobre ela.
Então, nós seres humanos, quando nós falamos da humanidade, nós não temos como fazer essa separação entre natureza e cultura. Porque a nossa compreensão de natureza se dá na medida em que nós somos seres culturais. Nós não deixamos de ser seres culturais quando nós pensamos na natureza. Portanto, a natureza ela não é pura de interpretações. A natureza ela não é imaculada de interpretações culturais. A nossa compreensão da natureza ela é uma construção social. Por isso, nesse sentido, nós dizemos que a natureza é uma construção social, uma construção histórico-crítica, porque nós não podemos falar de natureza como um dado puro, como algo que está aí por si mesmo, mas sempre que nós falamos da natureza, nós falamos da natureza a partir da cultura, a partir de nossas compreensões culturais. Então não há uma natureza dada pura. Mesmo a biologia não é a própria natureza, a biologia é uma interpretação da natureza. Então quando a biologia interpreta a natureza, quando ela classifica os seres vivos, quando ela cria uma certa taxonomia, quando ela cria conceitos, por exemplo, de masculino e de feminino, tudo isso são construções culturais. Por mais que nos pareça um dado puro, um dado orgânico puro, um dado biológico puro, é uma construção social. O próprio sexo biológico, né, é uma construção cultural nesse sentido, porque a nossa interpretação dos corpos, a nossa interpretação dos mecanismos de reprodução, a nossa interpretação da classificação das espécies, da distinção entre uma espécie e outra, da distinção entre um gênero e outro, da distinção entre uma classe e outra, isso é interpretação, é uma classificação feita a partir de certas interpretações e compreensões. Então não existe um dado natural puro. Todo corpo é um corpo interpretado. Todo dado físico é um dado físico interpretado. Não há como separar, pelo menos no âmbito de nós que somos seres humanos, a natureza da cultura, o dado puro e orgânico do dado interpretado socialmente. Não há essa separação. Se nós não fôssemos humanos, não fôssemos seres de cultura, nós poderíamos até ter acesso a um dado puro da natureza, mas nós não somos, nós somos seres de cultura. Então tudo que nós interpretamos, todos os nossos conceitos, todas as nossas compreensões, elas são construídas socialmente, inclusive nossas compreensões daquilo que é natural. Então nós devemos até questionar esse conceito de natureza, em certa medida. Será que é a mesma natureza? Ou será que aquilo que nós chamamos de natureza já é algo que está impregnado de um conjunto de interpretações culturais? E aí está cada vez mais claro que o próprio iluminismo ele demandou uma série de abordagens à natureza. Porque como o conceito de natureza ele é fluido, vai depender da interpretação que a pessoa faz, não tem como até a gente falar de uma teologia natural iluminista que seja única. Na verdade, o mais correto seria usar o termo no plural. Teologias naturais iluministas. Não existe uma só teologia natural iluminista. Acabou existindo várias que tentaram provar Deus de maneiras diferentes, por argumentos diferentes, criaram noções teístas que às vezes variam, né? Por exemplo, temos o teísmo clássico, temos o teísmo neoclássico, nós temos argumentos ontológicos de vários tipos, nós temos argumentos cosmológicos de vários tipos. Então nós temos várias teologias naturais, porque o próprio conceito de natureza ele não está dado. Quando a gente analisa o conceito de natureza, nós vamos perceber que as noções de natural e natureza, em vez de se referirem a entidades objetivas e autônomas, são ideias conceitualmente flexíveis, passíveis de interpretações múltiplas. Nenhum dos conceitos de natureza é autoevidente. Natureza, portanto, é um conceito basicamente construído. Por exemplo, há pessoas que pensam a natureza como uma força irracional, que precisaria ser controlada. Então, o que é a natureza? A natureza é tipo um organismo ou uma força irracional que, por exemplo, cria catástrofes, cria fenômenos naturais, e a humanidade teria que domar essa natureza, dominar ela e controlá-la. Outras pessoas vão pensar a natureza como um reino selvagem. A natureza é uma selvageria, né? Os animais matam uns aos outros, comem, se alimentam dos outros, não há nenhum tipo de moral na natureza, não há nenhum tipo de ética na natureza. Outras pessoas vão pensar a natureza como se fosse um depósito, né? A natureza é o nosso depósito de suprimentos. A natureza é aquilo de onde nós extraímos a matéria-prima para os nossos recursos. Então muitas pessoas vão pensar que é isso, Deus criou a natureza para ser uma espécie de depósito do qual extraímos matéria, do qual extraímos alimento, do qual extraímos coisas para nós. Então esses são alguns exemplos de conceitos e de maneiras diferentes de pensar a natureza. A natureza, longe de ser uma entidade constante, flexível e autônoma, é uma ideia intelectualmente plástica. Então, quando a teologia natural ela vai pensar a natureza, agora a teologia natural transcendente, não é iluminista. Porque aqui a gente faz uma crítica à teologia natural iluminista.
de que não existe uma natureza neutra e pública, né, a partir da qual nós poderíamos criar argumentos que seriam aceitos por todos, porque o conceito de natureza ele varia. Então nós precisamos questionar até o nosso próprio conceito de natureza. Por isso que esses argumentos supostamente neutros e públicos, como se fossem válidos para qualquer pessoa, é questionável. Não é que não exista uma razão universal, não é que não existam argumentos e leis lógicas que valem para todos. Mas pelo menos os argumentos que são extraídos da natureza, ou seja, os argumentos de base empírica, né, talvez aqueles que são puramente racionais, a gente até pode pensar sobre eles no sentido de que realmente as leis racionais são únicas. Mas mesmo os argumentos puramente lógicos, a gente sabe que eles não são suficientes, né? Porque o máximo que a lógica pode me fazer é dizer se um argumento é estruturalmente válido e não se ele é verdadeiro ou falso. Né? A lógica ela pode me dizer se a estrutura do argumento está correta, se não tem contradição. Mas ela não pode dizer se as premissas e proposições do argumento são verdadeiras. Isso vai depender de uma análise da natureza empírica. Só que a natureza, nós precisamos de um conceito de natureza. Não existe um conceito auto-evidente. Então, por isso que nós entendemos que há uma insuficiência na teologia natural iluminista, porque o próprio conceito de natureza não é uma coisa dada, auto-evidente e pública. Então, ao invés de nós partirmos da ideia de uma natureza auto-evidente, nós já assumimos o pressuposto na teologia natural transcendente de uma certa lente pela qual nós leremos a natureza. E essa lente pela qual nós leremos a natureza é o evento Cristo. Então, nós adotamos uma certa perspectiva sobre a natureza, uma certa compreensão da natureza. Entendemos que essa compreensão não é um dado auto-evidente que a natureza nos dá, mas ela se baseia na autorrevelação de Cristo, né? Deus se revelando em Cristo, e é a revelação de Deus em Cristo que é auto-evidente, porque Deus se manifesta a si mesmo e ele não precisa de nenhuma prova externa para ser legitimado. Porque Deus é sua própria prova, ele é uma autoprova. Então, ao invés da gente tentar provar a existência de Deus, a gente já parte do pressuposto da revelação divina como uma revelação que já está dada como auto-evidente, porque Deus não precisa ser provado, já que ele é a condição de possibilidade de toda prova. Então, a gente não prova a condição de possibilidade da prova, senão isso seria um ciclo vicioso, né? A condição de possibilidade não pode ser provada por aquilo que ela possibilita. Então, a prova ela é possibilitada pela manifestação de Deus. Então, só há prova porque há Deus. E não o contrário. Então, a gente não precisa provar Deus. É Deus que possibilita a prova e não a prova que possibilita a provação de quem é Deus. Então, ao invés de buscar provar Deus, a gente já admite a existência dele e sua revelação em Cristo. E a partir das lentes da revelação de Deus em Cristo, a gente lê a natureza. Então, essa é uma coisa para ser colocada. O conceito de natureza, para nós da teologia natural transcendente, não é um conceito auto-evidente e puro, mas a gente compreende a natureza a partir de uma dada perspectiva, de uma dada compreensão, porque nós entendemos que não é possível ler a natureza sem partir de uma dada interpretação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos continuar trabalhando essa questão da teologia natural. Se eu não me engano, no próximo vídeo a gente vai considerar um pouco sobre a questão da teologia natural como disciplina empírica. E eu peço para vocês que deixem aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para novas notificações e até mais.